Fala pessoal do YouTube, você está no canal Anderson da Rosa. Ou melhor, já mirei aqui. Você está no canal Antiverdade pela Verdade. Então pessoal, e nesse canal você vai entender as coisas de um modo correto, de um modo que você precise saber. Tá bom pessoal? Então vamos lá pessoal, sem enrolação. Vamos lá para o tema. O tema é sobre o dízimo. O tema é este: o dízimo não é dinheiro. Isso mesmo, o dízimo não é dinheiro. Os 10% que você dá na sua igreja, no seu estabelecimento religioso, não é dinheiro. Sempre foi comida, mantimento, sendo fiel à palavra que está escrito aqui, ó, em Malaquias 3:10. 3:10. Que está escrito assim, ó, Malaquias 3:10, se você quiser acompanhar, o livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Que Deus, o próprio Deus, ele fala aqui, ó, ele mesmo afirma que dízimo não é dinheiro. Olha só, em versículo 10, eu, o Senhor Todo-Poderoso, ou seja, eu sou o Senhor, estou acima de tudo, sou todo-poderoso, a mim é meu todo o poder, né? Todo-Poderoso, dou ordem que tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, ou seja, ao lugar onde se deposita o dízimo. Dízimo é 10%, décima parte, né? Aos depósitos do templo. Para que, qual a finalidade disso? Para que haja bastante comida na minha casa. Ponto. O propósito do dízimo, antigamente, era para que teria bastante comida na casa de Deus, para alimentar os levitas, sacerdotes. Então dízimo, Deus fala aqui, ó, é comida, cara, para que haja bastante comida na minha casa. Ele não falou para que haja bastante dinheiro para os levitas comprarem coisa, não. É para que haja bastante comida na minha casa. Então o dízimo antigamente era o que? Dinheiro. Era comida. Não era dinheiro, não era físico, moeda. Talvez tinha um tempo que eles separavam suas moedas, coisa assim. Mas era basicamente comida, como Deus fala aqui, para que haja bastante comida na minha casa. E aí ele fala assim, ó: ponham-me à prova e verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. É aí que os pastores falsos, os enganadores, se aproveitam. Eles aproveitam o dízimo, que era comida, e fala isso aqui, ó: ponham-me à prova e verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Não é ricas bênçãos, as mais ricas das bênçãos. Então o pessoal religioso se ilude com isso. Se eu der o dízimo, o money, o dinheiro, 10% todo mês, Deus vai abrir as janelas do céu e vai cair as mais ricas bênçãos, sobre minha vida. Então os pastores falsos, eles enganam assim. Põe à prova a Deus, Ele prometeu, está aqui na sua palavra. Eu abrirei as janelas do céu e derramarei as mais ricas bênçãos sobre sua vida. Aí ele fala assim, ó: seja fiel dizimista. Né? E aí o pessoal pensa que é dinheiro, o pessoal pensa que é money, o pessoal pensa que tem que trabalhar o mês inteiro, dar o 10% de graça para os falsos pastores enganadores engordarem, e Deus vai abençoar. Pensa que pode comprar Deus com dinheiro. Não é assim, pessoal, que funciona. Deus, é bem claro aqui, ó: tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Essa é a finalidade do dízimo. Antigamente era comida para os levitas, para os sacerdotes, né? Pessoal que estava a serviço de Deus fisicamente. Era para isso. Quando Jesus morreu, como eu falei no outro vídeo, quando Jesus morreu, ele foi o dízimo. Agora o dízimo é espiritual, você olhar para o lado e ajudar o seu próximo na sua necessidade, segundo a sua condição. O dízimo é espiritual. É inteligente, é pensamento, espírito. Não é fisicamente você dar dinheiro para uma instituição, para o pastor, porque ele afirma simplesmente que é para a obra de Deus. E você, como está com a sua mente dividida, emocional,
Você vai lá porque, ó, nossa, o homem de Deus está falando, o homem santo de Deus está falando, e você não analisa o que Deus falou, que é bastante comida na minha casa. É comida, dinheiro, alimento, alimento, né? Não é dinheiro. O dízimo nunca foi dinheiro, sempre foi alimentação. Sempre foi, nessa alimentação eu creio que está incluído também vestiduras, né, roupas. Então o dízimo é coisa do passado. Agora o dízimo físico, né? Agora o dízimo, quando Jesus morreu na cruz, o dízimo é espiritual. Ele foi o dízimo. Ele, quando ele falou assim, está consumado, ele estava dizendo que estava consumado, acabado, as coisas do passado, as coisas velhas já passaram. Agora, como Jesus está em espírito, é espiritual. Tem que fazer o que ele obedeceu. Ele falou para amar o seu próximo, pronto. E amar é ver a necessidade do seu próximo e ajudar segundo as suas condições. Seja financeiramente, seja fisicamente, com uma palavra, com incentivo, com conselho. Isso é amar o próximo. E o amor não é sentimento, é o amor pensado, é incondicional. Não interessa se a pessoa vai agradecer ou não vai agradecer. É importante que você veja o seu próximo bem com aquilo que você fez para ele. Você veja o seu próximo no caminho bom, correto, que vai fazê-lo crescer espiritualmente em todas as áreas da vida. Isso é o dízimo espiritual. Não tem nada a ver com o que os pastores falsos e enganadores falam nas igrejas. Ah, seja fiel dizimista, para que o cortador, migrador, devorador não devore sua vida, não destrua sua vida. Então eles usam isso aqui em Malaquias 3:10 para te confundir, para te enganar. Porque está escrito assim, eu não deixarei que em Malaquias 11, versículo 11, não deixarei que os gafanhotos destruam as suas plantações e as suas pareiras darão muitas uvas. Os gafanhotos, antigamente era fisicamente mesmo, porque tinham gafanhotos que destruíam as lavouras, né, as plantações. E aí Deus fala assim, não deixarei que isso aconteça, né, que os gafanhotos destruam as suas plantações. E as suas pareiras darão muitas uvas. Porque se os gafanhotos não estão comendo os frutos, as uvas, né, elas vão fluir, vão desenvolver as plantas, né. Então esse era o problema de antigamente. Então a solução era trazer todos os seus mantimentos à casa de Deus, para que os profetas, os levitas tivessem a alimentação. Desse modo eles estariam fortes, vívidos, bem alimentados para poder orar a Deus em favor do povo. E Deus se agradaria disso, da oração dos levitas. Então não deixaria que os gafanhotos, os animais, né, devoradores das plantas, né, digamos assim, destruíssem a plantação das pessoas, para que escolhessem bons frutos fisicamente, para terem alimentos para suas famílias. Então o dízimo é basicamente, no passado, era a alimentação, era comida. Simplesmente comida, alimento, frutas, legumes, né? Alimentação. Não era dízimo, dinheiro. Como o pessoal vem evidenciando atualmente nesse século. Ah, você tem que separar 10% do seu pagamento e entregar aqui na igreja. É besteira, pessoal, é para engordar pastor. É para fazer crescer uma instituição puramente financeira. Você está sendo enganado ao separar o seu dízimo fielmente por uma boa oratória. Os enganadores no altar ali, nesse palco ali de teatro, eles enganam você emocionalmente, dizem, ah, traga o seu dízimo aqui porque Deus vai abençoar a sua vida. Ele prometeu, está aqui escrito, farei cair sobre vós as mais ricas bênçãos. E você iludido, iludida com essa promessa lida de modo errado, pensa que, olha, vou separar meu dízimo, minha oferta, e Deus ele vai me abençoar, porque esses enganadores são espertos, eles usam uma boa oratória, uma oratória de impressionismo, com sílabas tônicas, com sons, né, com feições faciais incríveis, com gestos. Nossa, parece que, nossa, ele vai saltar vai virar fogo ali nesse palco. E você fica impressionado, impressionada. Nossa, Deus está aqui, olha só que homem de Deus.
Ah, eu vou separar meu dízimo fielmente porque Deus vai me abençoar. Ele se aproveita da sua emocionalidade fraca, da sua incapacidade de criticar um pensamento, de pensamento crítico. E aí, você emocionado, a pessoa emocionada, faz qualquer coisa, porque emoção significa movimento, movimentação, mover-se para fora. E você está emocionado, não está pensando, e vai lá dar o seu dízimo, trabalha o mês inteiro, se estressa o mês inteiro, depois vai lá dar 10% de graça para um homem que está ali só falando, só interpretando erroneamente a palavra de Deus. E aí? Aí você diz, ah, mas o pastor é querido, ele é um homem de Deus, olha, ele fala, quando ele fala, nossa, eu sinto uma paz. Vai nessa então, vai nessa. Ele faz isso só para iludir você. O objetivo das igrejas, dos pastores que não trabalham fora, que não têm sua empresa, que vivem 100% da obra, entre aspas, de Deus, é roubar você, é viver às suas custas. Entenda isso. Olha a sua vida. Se Deus não abriu as mais ricas, as janelas do céu em sua vida, ou seja, significa trazer prosperidade, grandeza financeira. Se Ele não te tornou rico, milionário, se você não tem muito dinheiro, através do dízimo, presta atenção, através do dízimo, então é mentira. Prova nisso. Durante 3 meses separe o dízimo, como esses enganadores falam. Seja fiel dizimista, faça a prova, ponha Deus à prova. Durante 3 meses separa o dízimo, 10% fielmente. E diante desses 3 meses, Deus não abriu as mais ricas bênçãos, você tem que ficar milionário, milionária, você tem que ter dinheiro. Porque Deus fala aqui, ó, abrirei as janelas do céu e derramarei as mais ricas bênçãos. Janelas são eternas. Janelas do céu quer dizer, pô, infinidade. Coisas que você nunca pensou que teria financeiramente. Tem que acontecer isso. E se não acontecer, como não vai acontecer, é mentira. Você vai comprovar, é mentira. Você está perdendo dinheiro. Pega esse dízimo e guarde para você. Ponha na conta para correr juros compostos. Para você enriquecer. Você só vai enriquecer se você guardar para você. Se você investir em ações, se você investir, sei lá, na poupança, cofrinho, não sei como funciona o seu banco, guarde para você. Você tem fé para dar para alguém para dar o dízimo na igreja que não vai ter retorno, porque é um aluguel, não tem retorno, não tem volta. Você é iludido com promessas de que Deus vai te abençoar, que não vai te abençoar, porque Deus ele abençoa no espírito. Ele é espírito, ele te dá um pensamento, ele te dá uma direção. Você tem uma ideia e você começa a prosperar para ter essa ideia praticada. Ele não vai te trazer dinheiro fisicamente. Quem tem que pegar dinheiro fisicamente é você. Você está com um corpo físico, você tem que trabalhar, você tem que fazer sua parte fisicamente falando. Mas Deus, ele vai te dar uma ideia, uma direção. Ele vai fazer você pensar em algo diferente, para que fisicamente você colhe os frutos e venha enriquecer, e venha ter dinheiro. Mas jamais você separando o dízimo, 10%, e dando fielmente todo mês no altar, Deus vai te abençoar, porque você está dando fisicamente o dinheiro. Você vai abençoar a vida dos enganadores que estão no altar, no palco teatral. É assim que funciona. Pastor que não trabalha fora, pastor que não tem sua empresa, pastor que não tem seu próprio negócio, e vive 100% da obra, entre aspas, de Deus, é mentiroso, é ladrão, está se aproveitando do seu dízimo, da sua oferta, e você não está percebendo, porque você não tem um pensamento crítico, porque você não para pensar, poxa, Deus falou que ia me abençoar, por que não está acontecendo? Será que Deus apenas fala e não cumpre as coisas? Não, é porque está errado. Porque dízimo não é dinheiro, dízimo é você amar o seu próximo, você se importar com o seu próximo, você fazer algo para ver seu próximo tranquilo, feliz, satisfeito, mesmo que esse próximo não te agradeça, mesmo que esse próximo não dê bola para o que você fez. O amor é incondicional, porque vem da mente, não vem do coração, não vem das emoções. Esse amor é de Deus, vem de Deus, entendeu?
Então é assim que funciona. Basta você apenas pensar, poxa, eu estou separando o dízimo há tantos anos, eu tenho feito como o pastor falou, mas não tem acontecido o que Deus tem falado, que Ele ia abrir as janelas do céu e derramar sobre nós as mais ricas bênçãos. Não são ricas bênçãos, são mais ricas bênçãos, ou seja, prosperidade plena. Não tem acontecido o que Ele tem falado. E eu só ouço o pastor dizer assim, você tem que ter fé, creia que vai acontecer. E não tem acontecido. Quanto mais propósitos, mais jejuns, mais orações que eu tenho feito, não tem acontecido. Então você tem que ter um pensamento crítico. É mentira? É enganação? Se algo que Deus falou quer fazer, e ele propôs uma condição, obedeça, e a gente tem obedecido 2, 3, 4, 5 vezes, 70 vezes, e não tem acontecido conforme Deus falou, então tem alguma coisa errada. A interpretação está errada. E os pastores sabem disso. Eles interpretam Malaquias 3:10 de forma financeira, mas não é. É puramente, fisicamente, é físico, é comida. A 10ª parte, antigamente, era comida. Eles pegavam tanto na lavoura, onde eles plantavam, né, sua plantação, sua colheita, e 90% ficava com eles, 90% ficava com eles, com os plantadores, aqueles que plantavam, né? E 10% eles davam para os levitas no templo, para alimentar os levitas, porque eles estavam fazendo a obra de Deus, né? Então, para alimentar eles, para que eles tinham bastante mantimento, como Deus fala, na sua casa, para se alimentar, para ficarem bem alimentados, para poder falar a mensagem de Deus para o povo. Então, como uma forma de agradecimento, de ser gratos, eles davam esses 10% de alimento da sua colheita. E assim sendo, Deus, Ele abençoava os plantadores, né? Digamos assim, né? Não deixando que as pragas, né? Os gafanhotos, os insetos comessem o fruto da sua plantação. Isso era o dízimo. Eles abençoavam os servos de Deus, no passado os levitas, os sacerdotes, e assim Deus abençoava os plantadores, o pessoal que era agricultor no passado, não deixando que os animais, os gafanhotos, devorassem as folhas, os alimentos que eles plantavam na sua plantação. Esse era o dízimo. Quando Jesus veio aqui na terra, se tornou ser humano, se encarnou aqui como ser humano, então, e depois ele morreu na cruz, então o dízimo passou a ser espiritual. Você já viu na palavra de Deus, você já viu alguma passagem, Jesus falando assim, ó, traga o seu dízimo para mim, para que meu Pai abençoe vocês? Não, porque Jesus era Deus em pessoa. Jesus era Deus em um corpo de um ser humano. Mas Jesus nunca pediu dízimo para ele. Você percebe como você está sendo enganado agora? Como os pastores estão enganando vocês, os enganadores? Jesus nunca pediu dízimo para ele. Jesus, em nenhuma hipótese, nenhuma parte das Escrituras Sagradas está escrito assim, ó, que Jesus falou claramente, vocês devem trazer os seus dízimos para mim, para que eu tenha bastante comida, para que eu, como Deus, tenha o que comer, tenha o que vestir. Não, Jesus falou assim, ó, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, simples. Não é legal? Então, você tem que ser justo. É assim que funciona. E o que é de Deus? É sua obediência. Ele não falou de dinheiro. Ele falou, dai a César o que é de César. César significava dinheiro, aquilo que ele cobrava. E a Deus o que é de Deus. E Deus é o quê? É físico? Deus é um ser humano físico? Era quando estava no corpo de Jesus. Ele veio encarnar no ser humano, veio se tornar ser humano quando estava no tempo de Jesus. Mas Jesus pediu dízimo para ele? Não, Deus é espírito. E espírito quer dizer pensamento, raciocínio, sabedoria. Não tem nada a ver com coisa física. Então, o dízimo é espiritual. É você pensar no seu próximo e ver a necessidade do seu próximo e ver se você tem condição de ajudá-lo, seja financeiramente, psicologicamente, emocionalmente, com a palavra, com o conselho, e você fazê-lo na parte física, você andar, você se movimentar para ver seu próximo tranquilo, feliz, em paz,
É assim que funciona. Como está escrito, a fé sem obras é morta, é coisa morta. A fé, ela vem do pensamento. Como está escrito, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você ouve a palavra de Deus e o que autentifica a fé? É a prática. A autenticidade da fé é a prática. Pessoal, desculpa aí os barulhos do cachorro aí, né? Mas a autenticidade da fé é a prática. A fé sem prática não é autêntica, é coisa falsa, mentirosa. O que caracteriza a fé verdadeira, a certeza do que você espera, de que você vai receber aquilo que você espera, é a prática. Sem prática, a fé é mentirosa, é inútil, é coisa falsa, é hipocrisia. O que valida a fé é a prática. Se você vê o seu próximo sofrendo em condições ruins, estressado, você não faz nada para ajudá-lo na sua possibilidade, né? Você está sendo mentiroso, você está sendo religioso, porque religioso se religa a Deus através de emoções, de sensações, de toques, de ouvir uma coisa melódica, né? Empolgatória. Mas o da fé não, o da fé lê, entende e pratica a palavra de Deus. O da fé pensa no seu próximo e faz algo para vê-lo tranquilo. Esse é o verdadeiro dízimo. Mas o religioso não. O religioso quer falar de Deus, quer apenas falar e ouvir e se emocionar, mas não faz nada na prática. Não dá exemplos físicos. O ser humano aprende por exemplos físicos, por ações e não por palavras. Grava bem isso. A pessoa aprende por prática, por ver o outro praticar o que a palavra de Deus diz. Isso que é a verdadeira fé. É por isso que a fé sem obras é coisa morta. Porque a fé é autentificada pelas obras, pelas ações. Se Jesus apenas falasse de Deus, mas não agisse, não curasse, não fizesse algo para demonstrar o poder de Deus fisicamente falando, do que adiantaria Jesus falar e ficar só sentado como um monge budista lá meditando no monte das oliveiras? Jesus, ele agiu, ele falava e agia. As curas deles eram ações. Jesus poderia muito bem apenas falar, seja curado, como aconteceu em alguns casos, né? Mas a maioria das coisas, Jesus foi lá, agiu, fez sua parte. Então a fé sem obra é coisa morta. Se você apenas como religioso falar na igreja de Deus e demonstrar e falar assim, que Deus é isso, Deus é aquilo, e não praticar, não mostrar por exemplos vívidos, fisicamente falando, para o seu próximo, o que é a fé, não ter comportamentos que Deus aprova, não adianta. Você está sendo religioso. Religião significa religação, que vem do verbo religare, não sei se é grego, é do grego, acho que deve ser, né? Que significa religação. Então o religioso se religa a Deus através de emoções, de sensações, que é totalmente ao contrário do que Deus é, que é espírito. O que é da fé, o que é a pessoa que... Porque fé significa certeza daquilo que você espera e a convicção, e é prova de que existem coisas de que você não pode ver, de que não se veem. Então a certeza do que você espera. Não tem nada a ver com emoção. Você está certo de que você vai receber aquilo que você espera. E essa certeza te dá uma prova de que existem coisas que você não pode ver com os olhos físicos. Então você espera, uma esperança. Não tem nada a ver com sentir aquela coisa, nossa, ouvir aquela música e Deus está aqui, sentir um arrepio. Não, isso é enganação. Entendeu, pessoal? Então, cuide para que você não seja mais enganado com essa história de dízimo, de dinheiro, porque está errado, pessoal. O dízimo é espiritual, é você fazer ações que venham ajudar outra pessoa a crescer, a chegar perto da luz. Quanto mais perto da luz, mais paz a pessoa tem, mais o seu pensamento é aberto, mais a pessoa está satisfeita. Quanto mais longe da luz, mais perto das trevas. E as trevas você sabe, que gera ansiedade, gera inquietude, gera raiva, nervosismo, ansiedade, depressão. Tudo isso vem das trevas, vem do afastamento de Deus.
Quanto mais longe o ser humano está de Deus, apegado às coisas do mundo, apegado a TikTok, Twitter, WhatsApp, as redes sociais, mais longe de Deus, mais a pessoa vai ficar triste, depressiva. Parece que sempre vai faltar alguma coisa. Quanto mais perto de Deus, mais perto do espiritual, mais perto do conhecimento do divino, mais a pessoa vai estar em paz, menos a pessoa vai estar prestando atenção nas coisas materiais. Nunca a pessoa não vai querer conquistar, não vai querer ter. É necessário conquistar, mas a pessoa não vai botar o coração, a alma nas coisas materiais, porque a pessoa sabe que isso é obsoleto, isso passa. O que fica é o espiritual. Então quando a pessoa está perto de Deus, tem um relacionamento reto, firme com Deus, para a pessoa conhece de fato a Deus, a pessoa não vai estar que nem as pessoas do mundo, desesperada, ansiosa quando acontece alguma coisa. A pessoa vai estar tranquila, porque a pessoa sabe em quem crê, de fato e verdadeiramente. É o que eu falei. Quanto mais perto da luz, mais a pessoa vai estar tranquila, porque o que tem no reino de Deus? É paz, tranquilidade, entendimento, né? Retidão, aquela solenidade, aquela tranquilidade. E o que tem perto do reino do diabo? Ansiedade, nervosismo, apego. E quanto mais pesado fica, mais a pessoa fica grudada. É assim que funciona. A razão do sofrimento da maioria das pessoas é porque a pessoa não investe no espiritual, não investe no interior. Está aquém do interior, está longe de Deus. E quando a pessoa não investe com o alimento, não alimenta com o alimento certo o seu espiritual, sua alma, não adianta, só vai se alimentar de ilusões. Quando a pessoa está agregada ao mundo, que é ilusório, a pessoa só vai alimentar sua alma, seus desejos, suas vontades com ilusões, e ilusões passam. Alimente sua alma com aquilo que é verdadeiro, que vem retamente de Deus, do reino de Deus, do reino da tranquilidade, da justiça, da paz. Porque sua alma precisa disso. O que é sólido para sua alma, digamos assim, é o que vem de Deus. Medite na palavra de Deus. Pare um pouco, silencie seus pensamentos. Feche seus olhos e se conecte com Deus. Se afaste das coisas desse mundo, que são ilusões, que te fazem sofrer, que te levam para o caminho largo. Entre pela porta estreita, como disse Jesus. E aí você vai ver que a vida tem sentido se você estiver ligado com Deus. E aí você vai poder se desviar das ilusões desse mundo que te afastam do verdadeiro caminho. Entendeu, pessoal? Então é isso que eu queria falar. Espero que você tenha entendido. E se você entendeu, dê aquele joinha positivo ou negativo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Ou inscrito, e quando se você se inscrever, ative aquele sino da notificação, todas, para que o YouTube possa enviar os vídeos novos que eu colocar aqui nesse canal para você, tá bom, pessoal? E obrigado por ficar comigo até aqui. Espero que você tenha entendido e que Deus abençoe sua vida onde é necessário. Tá bom, pessoal? E valeu. Até a próxima.